Então, nós agradecemos a presença da Cláudia, da Kelly, da Marinês, né? Nós saudamos todas e saudamos todos que estão acompanhando o nosso trabalho, né? Tem muita gente observando muito silenciosamente os nossos movimentos aqui, né? Porque existe muita oferta, né? De trabalhos, de autoconhecimento e questões de ordem energética nas redes sociais, né? E isso realmente está sendo algo meio assustador em alguns pontos e que pode gerar até um desvio, né? Um desvio das pessoas num verdadeiro caminho de autoconhecimento, porque tem algo assim, a oferta, né, que está se apresentando aí nas mídias sociais é algo assim bem complexo, né? E então, por isso que a gente sabe de muitas pessoas que silenciosamente estão ouvindo as nossas coisas, fazendo inclusive comparações mesmo assim, né? Elas comparam, opa, mais uma pessoa X lá falou assim, vocês falaram assim. Então as pessoas vão observando esse movimento, né? E é bom, é positivo, porque ao longo de muito tempo, essa terra, essa humanidade, nós, né? Nós tivemos sim muitos desvios no caminho evolutivo. Sim, uma das características aqui do ser humano, dessa humanidade, de todos nós passamos por desvios. Nós tínhamos como se fosse um destino a cumprir, um destino evolutivo, positivo, mas houveram muitas interferências, né? Isso para toda a humanidade, né? E por isso que hoje a gente passa por situações bem delicadas, né? Que todo mundo já sabe. Não é muito fácil mesmo viver no mundo como a gente está vivendo. É muito lamentável, né? A situação que a gente viveu. Então, é por isso que tem muita gente que nos acompanha silenciosamente, né? Assim, ouvindo, aí ouvindo o outro, né? E por que a gente sabe disso? Porque elas entram em contato conosco um tempo depois. E elas falam: olha, então eu observei aquele, mas eu achei estranho aquilo. Eu ouvi aquilo lá, mas não consegui sentir verdade naquilo, né? Então é interessante que as pessoas estão também tendo essa oportunidade de fazer uma observação mais atenta, né? Então, diante disso, é uma observação mais atenta dessas coisas espirituais que andam por aí, né? Porque realmente a Terra, o planeta Terra, ele é um planeta que a humanidade, né, toda a nossa história aqui, houve um envolvimento com coisas, com forças realmente não muito boas, né? E, e a prova é a condição que a gente se encontra, né? A condição que o planeta se encontra, né? Então, porque se fosse algo da luz, que as pessoas estivessem buscando uma espiritualidade verdadeiramente vinculada à luz, essa luz que guia, essa luz que orienta, essa luz que protege, essa luz que dá o direcionamento verdadeiro, né? Realmente nós não estaríamos vivendo a situação que a gente está vivendo, né? Mas uma parte bem importante da humanidade escolheu um caminho involutivo, né? Mas uma parte não, uma parte escolheu o caminho da evolução. E esse caminho da evolução, ele é muito exigente, ele é demorado, porque ele nos leva, eu não digo à perfeição, mas ele nos leva para o caminho da perfeição. Ele nos leva para o caminho de um dia nós estarmos no mundo que não tem dor, que não tem sofrimento, que não tem doenças, né? Ele nos leva para esse trajeto, né? Que não tem essas coisas que a gente vive aqui nesse mundo. Então ele é um caminho que trabalha a nossa essência, a nossa luz, né? As forças evolutivas, elas sabem o propósito de Deus para o qual nós fomos criados. Então, todos nós, como a gente falou na live ontem, temos um dom divino e esse dom divino as forças evolutivas conhecem e elas trabalham para desenvolver isso.
ao contrário das forças involutivas. As forças involutivas sugam essa energia e transformam em outras coisas. Transformam em forças espirituais que desviam a pessoa que está ali e desviam o restante da humanidade. É uma coisa bem perversa, né? Mas fazer o quê, né? Nós temos essa realidade aqui, mas por isso que a gente hoje está fazendo esse diálogo. Por quê? Porque por uma intuição, já faz bastante tempo que eu tenho sentido de fazer esse diálogo com as pessoas, né? Também para mostrar para as pessoas que existe sim um caminho evolutivo e como que se dá esse caminho evolutivo, né? Que não é assim do dia para a noite, que ele exige muitas mudanças, muitas transformações, muito empenho, né? Muitas escolhas, né? Então a gente está fazendo hoje com a Cláudia, com a Kel e com a Marinês, né? Um diálogo em relação, que são profissionais mais hoje ligadas à área da saúde, né? Amanhã a gente tem um outro público, que é um público ligado à área da educação, né? Mas também tem uma outra pessoa que também está ligada à área do empreendedorismo agroecológico, também vai participar amanhã, né? Enfim, então hoje a gente tem esse é o nosso objetivo, é fazer com que vocês consigam expor, né? Como que foi essa trajetória de vocês no caminho evolutivo, nessa evolução, essas transformações, de vocês estarem descobrindo os dons de vocês estarem descobrindo os potenciais de vocês, de estarem superando, né, os medos, as inseguranças, as dificuldades, enfim, né? Basicamente esse é o nosso objetivo. Para qual é o foco? É para incentivar, para mostrar para as pessoas como que é um caminho evolutivo, né? Incentivar elas a entrar num caminho verdadeiramente de luz e principalmente acreditar nelas. Acreditar que elas têm potencial, acreditar que elas têm dons positivos, que elas podem usar para o bem, né? E porque às vezes as pessoas nesse caminho da involução, elas querem coisas muito rápidas e elas não se desenvolvem de uma maneira muito profunda e muito sólida. E aí daqui a pouco também uma das características do caminho da involução, as pessoas conquistam coisas rápidas, mas não tem base. Logo aquilo se desmonta. Logo aquilo se desfaz. E aí as pessoas ficam inseguras, com medo, elas ficam se sentindo com baixa autoestima, com incapacidade, sentimentos de incapacidade, né? E aí vai gerando um monte de bloqueios na vida delas. E o caminho evolutivo, ele é um pouquinho mais demorado, mas ele vai dando base para a pessoa, ele vai dando solidez espiritual, solidez interna. E essa solidez automaticamente vai criando bases sólidas no mundo externo também, né? Então é em função disso que a gente organizou esse nosso diálogo, né? Esse nosso bate-papo, para explicar para as pessoas as transformações que o autodesenvolvimento pessoal e profissional na luz gerou para mim, né? Então agradecemos vocês três meninas ali. Vamos começar com a Marinês. Eu peço para vocês, se vocês autorizam, que a Marinês ela tem um compromisso de trabalho daqui a pouco também, um outro compromisso ali. 10 horas no máximo ela já tem que estar nesse compromisso. Aí ela pode se colocar, tá, meu anjo? Fique bem à vontade, Marinês. Como é que foi assim, então, a tua vida profissional antes e agora? O que você faz agora? Se apresenta um pouquinho aí para nós. Então, meu nome é Marinês, né? Como a Mari falou. A minha vida profissional era. Eu me sentia muito segura. Eu era casada na época, né? Eu tinha limitações, então, tipo assim, o cônjuge, né, tinha uma. Ah, tem que fazer para mim, não precisa vender, né? Então, e eu não me sentia assim realizada.
né? Eu sabia que eu tinha algo a mais, né? Aí quando vocês chegaram lá na região, né, do Rio Grande do Sul, que eu comecei o acompanhamento com vocês, né? E até eu fui com o Fernando na época, né? São mais de 4 anos isso. Uhum. Hoje eu posso dizer assim que mudou completamente, né? Eu comecei minha vida ali do zero novamente, né? Que foi quando eu descobri, fiz as curas, né? Que não era mais para mim estar com essa pessoa, né? Era para Tinha que concluir começar um um ciclo no ciclo relacionamento novo, já afetivo. aquele ciclo já, né? Tava me fazendo mal, né? Já estava me prejudicando. Então já concluiu e eu comecei, vim para Erechim, que hoje estou morando aqui. Comecei minha vida ali trabalhando, fazendo as curas e hoje eu estou na área fazendo o técnico de enfermagem, né? Tô Aham. trabalhando ali com a área da saúde. Me sinto mais segura, estou estudando, voltei a estudar, né? Coisa que eu não conseguia, me sentia com medo, me sentia insegura. Hoje eu me sinto mais segura, mais capaz para estar fazendo esse trabalho e me aperfeiçoando cada vez mais. Então, quando você estava antes dessa energia da evolução na luz, você tinha um tipo de vida que você Sim. se sentia limitada, com medos, Cura. inseguras. É tipo assim, a gente tinha medo de me virar sozinha, de não conseguir pagar aluguel, de não conseguir me sustentar. E hoje eu vejo que a gente consegue. A gente consegue ter uma vida, a gente consegue trabalhar, a gente consegue, E hoje, né? inclusive, você já até adquiriu teu imóvel próprio, né? Sim. Hoje eu estou indo lá para assinar os papéis, né? Sobre isso também. Ah, olha ali, Né? viram? Esse é É o compromisso. saiu de uma vida dependente emocional, Dependente, né? financeira e em Tudo, todos os aspectos e para agora né? estar trilhando um caminho profissional, independente e conquistando, né, a sua Independência independência financeira em e todos os material, aspectos. tudo, né? E com muita felicidade, né? Muita garra Aham. ali, muita. Assim, eu sinto uma confiança, sabe? Uma fé, assim, que a gente sente também. Uhum, Trabalhar, né? Chega de submissão, né? Sim, sim. sim. E nesse período você também passou por algumas provas, vamos dizer assim, né, Marinês? Muitas Uhum, provas, muitas curas, né? Porque é que nem diz a Mari, é um ciclo, né? A gente vai encerando, vai curando e vai se abrindo novos caminhos, né? Então, curando passinho por passinho. uhum. Como é que foi para você passar essas provas assim? Poderia nos dar algum assim um exemplo assim rapidinho assim o que acontecia quando que vinham essas provas evolutivas, né? Para a gente poder explicar para as pessoas também. Como é que eu vou dizer? Eu fazia muita oração, né? Faço ainda, desculpa. Aham. Orações, Faço muitas orações, meditações. meditações. Às vezes é dolorido, não é assim, né? Ai, porque não vai doer nada. A gente sente dor, né? Mas assim, sentia assim, às vezes chorava, ficava triste, mas a Aham. gente persiste, né? Persiste e vai indo nessas provas e cada vez mais confiante. É Eu tô importante as dizendo, pessoas compreenderem isso que a Margarete mencionou e a Marinês também, que são provas. Então, num caminho de desenvolvimento com a luz, um caminho de desenvolvimento evolutivo, nós temos certas etapas para nós transcendermos, que a gente chama isso de provas evolutivas. São bloqueios emocionais, bloqueios mentais, bloqueios até de ordem espiritual, coisas de ordem espiritual, né? Que todos nós temos. E esses bloqueios, então, eles são bloqueios que impedem a pessoa de avançar, eles dificultam, eles desviam muitas pessoas do caminho evolutivo, né? Essas provas, normalmente, quando elas chegam até nós, elas geram, num primeiro momento, muita desestabilização,
né? Desestabilização emocional, desestabilização mental. Também é muito comum as pessoas sentirem vontade de desistirem do caminho, de não acreditarem, de não confiarem, de acharem que isso aí que eu estou fazendo não está certo, né? Vem muitas, a prova maior que todo mundo passa nesse caminho de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento dos seus dons, dos seus talentos, né? Talentos natos, talentos da alma. A prova maior é a pessoa enfrentar as energias, os pensamentos, os sentimentos que são para a pessoa desistir, dela desistir e desacreditar nisso, né? Essas são as provas mais intensas que as pessoas enfrentam no dia a dia, né? Por quê? Porque ela está com uma bagagem, um acúmulo de informações das velhas formas de viver a vida. Então vamos dar um exemplo, no caso ali da Marinês, né? A Marinês, ela tinha uma vida familiar, conjugal, sólida do ponto de vista da sociedade, né? Do meio social, dos valores da sociedade. Nossa, ela tinha uma vida muito bem estabilizada financeiramente, materialmente, né? E aquela vida normal da sociedade, né? Mas por dentro, né, Marinês? A Não era assim. Marinês não era assim. Ela tinha, Não né? era. Por dentro, ela, como ela mesmo mencionou, ela tinha inseguranças, ela tinha tristezas, ela não se sentia, né, inteira naquela, né, naqueles vínculos, naquele tipo de vida e assim por diante. E aí então veja bem, aí ela escolheu o caminho de se desenvolver. E ao escolher esse caminho de se desenvolver, o que aconteceu com a família? O que aconteceu? Eles aprovaram no primeiro momento, a Não, família, amigos, como é que foi isso? não aprovaram, né? Porque a família, né, tinha uma vida maravilhosa no ver deles, né? Eu era feliz, né? Eu tinha uma vida maravilhosa, né? Eu tinha, né? Tinha tudo, né? Que se viu fazer isso, né? Largar tudo e começar de novo, né? Que não era o certo. Uhum, Mas hoje a gente tá, né? A gente fez muita cura com eles, eu, né? Tudo na base do perdão e pedindo perdão e perdoando, né? E as coisas eles vão seguindo o caminho deles, né? Eu vou seguindo o meu com muita paz, com muito amor. uhum. E se você pudesse deixar uma mensagem, né, para as pessoas que estão num caminho de desenvolvimento pessoal, nesse desenvolvimento da sua essência, dos seus dons, que mensagem você deixaria? Para quem está, de repente, sintonizando agora com a energia on-luz, a energia da cura cósmica, o que você poderia deixar de mensagem? Eu poderia dizer assim, que não desistam, confiam né, no seu dom de alma, no que elas estão sentindo, não desistam, né? Que mesmo que venham essas perturbações, que venham esses pensamentos negativos, né? Vão pensando assim, não, isso não é verdade, eu consigo, né? Confiar Acreditar na em mão si, né? de si, né? No seu Ô dom de Marinês, alma. e uma coisa muito importante também que seria bom se você pudesse nos falar um pouquinho, né? Eu sei que já está quase concluindo o teu tempo, que você tem o teu compromisso, mas que hoje trabalha na área da enfermagem, né? Faz um trabalho bem importante. Você poderia relatar um pouco como que é essa tua rotina de trabalho, com essa visão mais espiritual? Como que é trabalhar antes, né, como profissional da área da saúde e depois que você incorporou, por exemplo, as meditações do Reiki, as orações, também na tua rotina de trabalho. O que você percebeu de mudanças? E a aplicação do Reiki, E a né? Porque a aplicação do Marinês, ela Reiki. tem também os 3 módulos do Reiki, que Isso, é muito importante. isso. Olha, o que eu mudei? Eu sinto que eu trabalho com mais amor, né? Uhum, Mais amor, assim, mais capacidade de amparar o próximo, né? Como eu trabalho ali com os vozinhos. A gente
eu me coloco sempre no lugar, né? Então a gente tem que ter empatia. Eu sinto que fiquei mais, como é que eu vou dizer, mais humana, que a gente trabalha o dia a dia de ficar todo dia melhor, né? Eu consigo trabalhar melhor, a produção é melhor, o trabalho ele é mais harmônico, Uhum. nesse caminho. E você consegue perceber, por exemplo, você aplicando o reiki nos idosos, né? Que você trabalha numa casa de repouso, né? Num asilo, enfim. Você percebe assim alguma mudança no tratamento? Por exemplo, uma pessoa chega com uma determinada debilidade, aí você aplica, você percebe que a pessoa melhora o quadro clínico dela. Como é que você Melhor, percebe isso? melhor. Uhum, Melhora. Porque ali no banho, né, tu já vai dando banho no vozinho ali, tu vai passando a mão, já vai, né, fazendo a oração ali, né, tu já vai mentalizando. Eles têm uma melhora muito boa. uhum. Então, do ponto de Mas vista técnico, do ponto de vista da aplicação do reiki, você percebe que melhora também a condição física, a condição emocional dos não, pacientes. Uhum, eu tenho a impressão que eles ficam mais felizes, né? Eles ficam mais sorridentes, mais felizes. uhum, E a condição deles já não é fácil, né? Pela idade, né, pela doença ali, pela patologia, né? Claro, tem pessoas que estão ali que são cuidados paliativos, né? Mas eles têm ali uma finalização, né, mais, mais equilibrada, mais harmônica. sim, porque ali é um processo kármico também, né? Importante, né? Uma pessoa estar numa condição assim tem uma história, né? Existe Tem uma uma história. história, tem uma história de vida, tem uma história familiar, né? Então, trabalhar, acredito eu, muito esse desprendimento das emoções doloridas, né, desses idosos com relação às suas famílias, a sua história de vida, né? Deve ter muito nesse sentido, Com certeza. muitas dores. Uhum. Queridos. Ok. Mas a gente dá o amparo necessário ali, né? Uhum. Certo, certo. Alguma outra consideração que você gostaria, Marinês? Olha, eu só tenho que agradecer. Uhum. Eu só tenho que agradecer a, a todo esse tempo, né, de tratamento ali com o rei, o acompanhamento da Mari, né, com as orações, porque eu hoje estou muito feliz, né? Estou muito feliz e muito realizada. Claro que a gente vai, né, no dia a dia a gente vai, né, crescendo mais espiritualmente, né, que é Sempre a tem os minha meta. desafios, né? Uhum. E tem, né? É. E como só um detalhe assim, antes, quando você passava por algum desafio, seja na família, seja no trabalho, e você ainda não tinha essa expansão de consciência de como canalizar a energia, como é que você reagia e hoje como você reage? Você percebe uma diferença? Percebo. Na verdade, eu reagia assim, quando tinha uma dificuldade, eu ficava mal. Eu chorava, ficava de cama, né? Ficava Uhum. assim, eu não tinha muito o que fazer, né? Se sentia Ou sem ia forças. sem forças, nada de forças, ficava bem ruim. Hoje não, hoje eu já tenho, né, já sei, tô ali com uma dificuldade, alguma coisa, eu vou fazer oração, joelho no chão, né? Meditação e vamos embora. Silêncio ali, passa essa nuvenzinha e segue em frente. Hoje já consegue então lidar com os desafios de uma forma mais madura, mais Mais equilibrada, madura, mais equilibrada. com mais tranquilidade. É porque os Mais, desafios eles continuarão, né? Mas é olha, nós que temos que ter o equilíbrio, né? E o discernimento. equilíbrio. E o rei E que tu com- percebe que ele te deu essa energia lá, essa Sim, energia te trouxe isso. sim. Trouxe isso. As pessoas dizem, Mari, como você mudou? Eu disse, que bom, né? Que bom, né? Para melhor, né? Uhum. Que bom, Marinês. Ficamos felizes por você e desejamos também
um ótimo ano de trabalho, ótimos estudos, né, que você iniciou ali, então, técnico de enfermagem, né? Daqui a pouco pode até entrar, né, no curso da graduação, porque é um caminho, né? Vai pegando ali, ou outras áreas também, né? Eu sinto muito você também na energia de terapia ocupacional. Eu sinto muito você com essa energia, entendeu? Do profissional de terapia ocupacional. Também é uma área que no futuro você Desenvolver, pode né? desenvolver se estiver na programação divina, né? Você trabalhar isso, acho que vejo muito positivo um caminho assim bem iluminado nesse sentido, né? Que bom. E também uma ótima entrada na sua nova casa, né? Que está indo para sua casa Obrigada. maravilhosa. Que seja muito abençoada essa casa, Amém. né? Sim, muito obrigada, então. Gratidão. Agradecemos então, Marinês. Tenha um ótimo dia, tá? Eu que agradeço. Um ótimo dia para vocês também. Obrigada por você ter Obrigada. colaborado, tá? Tudo de bom. Então, Marinês agora tá, né, tranquila para ela poder fazer os seus Isso. compromissos. Sim, E o agora, compromisso dela. isso. Bom, meninas, agora temos ali a Kelly, Cláudia. Vamos lá. A Kelly acho que também tem compromisso, né, Tá Kelly, daqui a bom. pouquinho. Então vamos lá. Né? Kelly, vai lá, meu anjo. Começa aí Bom, a tua história. então eu sou a Kelly, eu sou formada em fisioterapia, né? Eu acho que eu faço acompanhamento com a Margarete desde, meu Deus, 2015. 2015, eu ia dizer 14, então 2015. 2015. Assim como eu falei na live ontem, realmente é um antes e depois na minha vida, né? Eu lembro que eu nunca me esqueço a primeira frase que eu falei para você, que foi assim que eu tinha procurado auxílio porque eu sentia que eu não era mais eu, né? É como se eu fosse uma outra pessoa, né? E eu passei por vários problemas familiares, assim, vamos colocar, né? Muito aprisionamento, eu tinha necessidade de agradar todo mundo da família, eu era aquela pessoa do sim, 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 né? E, e eu sentia que eu não estava bem ali naquela situação, eu tinha que mudar isso. Já tinha buscado alguns Métodos isso, antes, porém o que eu terapêuticos. percebi, assim, eu percebo que a maioria vai falar o que você quer ouvir. Não, por exemplo, como a Marga me fala, o que eu preciso ouvir é diferente, né? Porque é fácil falar o que a pessoa quer ouvir, agradar o ouvido dela, essa parte é fácil, né? O difícil é você falar o que ela realmente precisa ouvir, o que ela realmente precisa entender, que ela precisa mudar, fazer diferente, né? E eu acho que para mim isso é o que faz a diferença, sabe? Nossa, assim, para mim é maravilhoso. Às vezes ouvir uma coisa e eu brinco com ela às vezes que, nossa, às vezes ela me dá um start, assim, né? Do nada é uma frase que ela fala, é uma situação que ela coloca que dá como se fosse um start. Opa, peraí, vamos pensar diferente, vamos entender o que está acontecendo, né? E, bom, então nesse tempo todo de acompanhamento, assim, eu só tenho a dizer que foi coisas maravilhosas, né? Eu estava num trabalho já há, se eu não me engano agora, 9 anos, eu acho, né? Aonde eu não era feliz, aonde eu sentia que eu tinha mais para dar, para acontecer, para evoluir, mas eu estava ali presa naquilo e eu não conseguia sair. E graças, né, aos atendimentos da Margarete, graças às sessões de reiki, enfim, os vídeos, né, tudo, as orações, enfim, eu consegui sair daquilo. E para mim, assim, eu brinco que foi só engatar uma primeirinha na questão profissional e só foi, né? Primeira, segunda, terceira, e estamos aí, né? Sempre buscando ir para cima, né? E em questões de tudo. Eu saí dentro da fisioterapia, né? Existem várias áreas, né? Eu Uhum. saí dessa área que eu estava e hoje eu estou em outra área, né? Você E fez uma cada vez transição, então. Você foi se isso, desenvolvendo, foi trabalhando internamente, foi se desenvolvendo profissionalmente também. Que legal. isso.
e cada vez, assim, tá sendo melhor para mim, né? Desafios a gente sempre tem, e eu acredito que isso faz parte da nossa evolução, né? Mas assim, eu brinco com até esses dias a gente comentou, eu e a Marga, que eu acho que eu tô entrando em ciclos de 2 anos, assim, né? Porque eu estou fazendo curas de 2 em 2 anos, tá? É bem engraçado essa parte. Mas assim, o que me faz ter forças e o que me motiva, além das orações, além de tudo que eu faço, é que eu acho que eu aprendi a perder o medo do que vem pela frente, né? Antes eu tinha muito medo, mas e se eu sair desse emprego? Aqui eu tô estabilizada, aqui eu, né, já conheço tudo como é a minha rotina, aqui eu já tô tranquila. E hoje, assim, eu não tenho mais esse medo, né? Hoje eu penso assim, ok, aqui eu estou cumprindo a minha missão, né? Vamos para a próxima, né? Eu quero curar o que tem para curar. E eu achei bem legal aquela frase que ontem você falou, Mari, da questão de que quando você entende que existe algo melhor, você você quer aquilo, você, né, no sentido de que assim, eu quero resolver o que eu tenho para resolver aqui, né? E eu Isso. quero ir pro que vem Vamos para depois. frente. Claro. Né? Eu sei que, claro, tudo no seu tempo, né? Sim. Tudo o que eu preciso, enfim, curar, resolver, me libertar, enfim. Mas eu quero curar, eu quero libertar. E assim, hoje eu não tenho mais medo do novo, né? Do que vem. Ok, agora eu estou terminando mais um ciclo, tá vindo o próximo pela frente. Não sei como ele vai ser, não sei como vai acontecer. Vou rezando, vou entregando, vou pedindo para que Deus me abençoe, me ilumine no que vem pela frente, me dê entendimento, né? E as coisas fluem. Eu só posso dizer que as coisas fluem. Quando você realmente se permite, né? As coisas te surpreendem e vão acontecendo. É só rezar e entregar, assim, e pedir a verdade sempre, que as coisas vão acontecendo. Kelly, e na tua atividade então profissional, né? Hoje você atua ainda você falou que você fez uma transição, você estava numa área na fisioterapia, hoje você está em outra, e você consegue, por exemplo, hoje sentir diferença nos pacientes quando você atende ele, a tua mudança de energia, em que reflete, em que impactua no teu desenvolvimento profissional? Você percebe que atinge eles também, de alguma forma? Sim, sim, porque, por exemplo, antes na área que eu estava, eu atendia como se eu tivesse. Ai, como é que eu vou usar um termo? É como se eu tivesse parada, né? Eu tô fazendo todo dia a mesma coisa, eu tô ali naquela Um rotina, comodismo. a conversa é a mesma, os Isso. atendimentos são os mesmos, né? E isso, comodismo, Uma coisa comodismo mesmo. cômoda ali, né? Tô numa zona de E, conforto ali e tal. Tudo e, previsível. Aham. e eu sei o que vai acontecer, eu não preciso me preocupar com nada além disso daqui. Na época, né, eu era. Como é que eu vou dizer? Eu tinha carteira assinada, né? Hoje eu sou autônoma, né? Você era funcionária, olha só. Uma Isso. transição muito Aham. boa. E hoje você é autônoma. Isso, aham. E hoje eu percebo que, por exemplo, assim, hoje sempre tá tendo coisas novas, coisas para mim aprender, coisas para mim estudar, coisas para mim buscar. E não só o lado, vamos pensar assim, não só o lado físico, né? Ah, como eu sou físio, não é só uma dor de um joelho pós-operatório, né? Às vezes eu consigo entender que tem coisas além disso, que antes eu não entendia, né? Expandiu Antes hoje eu a tua pensava. compreensão da origem daquela patologia ali. Aham. Isso, né? Então, e hoje, assim, por exemplo, hoje quando alguém vem falar para mim alguma queixa, alguma. Kelly, eu tô com dor, não consigo melhorar. Hoje eu tento me colocar no lugar da pessoa, né? Antes eu era muito reativa, né? Não, mas a gente tá fazendo tratamento todo certo, né? Enfim, hoje não. Hoje eu consigo me colocar no lugar da pessoa. Nossa, mas o que será que tá acontecendo com ela, né? Será que talvez por trás disso, eu não sei, ela tenha uma dor, ela tem um sofrimento do qual ela não consegue falar, enfim, né? E isso também hoje
eu consigo aplicar na minha família, por exemplo, né? A minha mãe tem uma situação, um quadro de saúde de depressão grave, né? E até então eu não entendia como que ela não melhorava, sabe? A gente fazia de tudo, enfim, como que ela não melhorava. Hoje, né, depois de sessões com a Marga, depois de conversar, de entender algumas coisas com a Margarete, eu consigo entender melhor isso, né? De entregar, de rezar para ela, enfim, né? Eu consigo entender que vai além disso, né? São coisas que são particulares dela, do entendimento que vai ser dela, que não vai ser o meu entendimento, vamos pensar assim, né? Mas que para mim assim tem sido maravilhoso. Desde convivência com a família, hoje eu me sinto um pouco mais leve. Eu sei que eu ainda tenho muita coisa para curar, para melhorar, para me libertar, enfim. Mas hoje eu acho que eu consigo ter uma relação mais leve com a minha família, né? No sentido de ser mais tranquila, né? Não ser aquela coisa de tá sempre pensando o que tem que fazer, tu tem que estar pensando sempre em agradar, em às vezes, né? Hoje eu consigo trabalhar com eles de uma forma bem mais suave, assim, bem mais leve. Que ótimo, que ótimo, Kelly. E hoje, então, na verdade, você pode dizer que hoje você consegue também compreender a energia da pessoa, a alma da pessoa, a essência daquela pessoa, né? O que é que está por trás, além do físico, existe um metafísico que a gente diz, né? E aí consegue ter uma atuação mais complexa e completa também em cima do paciente, né? Uhum. Paciente, familiar, né? Como num todo, né? Isso. Uhum. Kelly, e você passou por algum desafio em algum momento nessa trajetória, assim, dessa transição que você fez profissional, pessoal, essa questão com família? Teve algum momento na tua vida que foi mais desafiador para você com relação a essa energia do reiki, da meditação, da oração? Teve algo que de repente abalou você e você ficou, né, pensativa sobre tudo isso? Teve algum momento? Como que tu lidou com isso? Teve sim. Eu acho que principalmente assim, ó, quando você começa a entender que existe algo que não são as tuas crenças, que você foi criado dentro das tuas crenças, né? Por Ah, exemplo, assim, você tem que ser a pessoa perfeitinha. Você tem que ser aquela que diz sim para tudo, né? Você tem que ser aquela que enfim, essas crenças que a gente cresce ouvindo desde pequeno, que né? tem que reproduzir um certo Padrão. padrão ali, todo mundo faz assim, tem que seguir isso. Isso. Por exemplo, vou dar um exemplo da nossa família, né? Uhum. Todos tinham carteira assinada. Vou dar um exemplo aqui, né? Certo, Eu fui a única que saí. Quando, entendi. né, em teoria, porque eu não falei na hora, né? Eu comento com a Marga, eu sempre espero para contar depois que a coisa acontece para minha família, né? É, E quando eu falei que eu tinha saído lá da onde eu estava trabalhando, enfim, que eu ia trabalhar como autônoma, nossa, né? Todo mundo, mas como assim? Lá você tinha um salário, você tinha um, né? E não sei o quê, enfim, né? Então, nesse sentido dessas crenças que a gente vem ali, para mim, eu acho que foi uma das coisas mais assim difíceis. E, por exemplo, assim, lá no começo, né? Eu tentava trazer a minha família para essa parte também, né? Eu tentava, vamos fazer terapia também, vamos fazer um reiki, vamos sim. né? Nossa, para eles, assim, Não era muito legal ouvir isso. não, imagina, né? O que é isso que você está fazendo, né? A minha família é de origem católica, né? Então eles achavam assim, né? Que Enfim, não né? era coisa do bem. Sabe, né? Mas assim, hoje, né? Isso depois de quase 10 anos, né? Eles entendem, né? Eles têm coisas que eles aceitam, que eles concordam, tem coisas que ainda eles, né? E que eu sei, eu não falo, eu não, Sim, tem né? que Não respeitar, imponho, no né? caso, né? Respeito.
Mas eu acho que essas duas situações, assim, foram as que mais, para mim, foram difíceis, né? Porque, nossa, eu tô indo tudo contra uma crença que eu fui criada, que eu fui colocada até os meus, sei lá, 20 e poucos anos de idade. E ao mesmo tempo, aí tu começa aquele diálogo com a tua família que não entendia na época, né? Mas que assim, meu Deus, gente, para mim foi maravilhoso. Aham. Foi tudo de bom, né? Nossa, foi libertador, assim. Sim, porque realmente na prática profissional nós observamos sim que um dos desafios das pessoas que nós acompanhamos que elas enfrentam é essa condição das crenças na família. E sim, eu particularmente, a Margarete também, nós já passamos por experiências de acompanhamento de pessoas com potencial muito bom, que não conseguiram desenvolver porque retornaram para trás, né? Reativaram essas crenças, esses padrões e foram viver uma vida que não era a vida da alma, né? A vida da essência delas. Nos primeiros meses, vamos dizer assim, sei lá, 12 meses, 24 meses, 10 meses, enfim, né? Ali tudo parece que estava andando, né? 10 meses, 6 meses, 8 meses, tudo foi andando para essas pessoas razoavelmente. Mas depois, com o tempo, as dores voltaram, as angústias ficaram ainda mais angustiantes, né? Os sofrimentos vieram com uma intensidade muito maior, né? E algumas então retomaram, né, o caminho, algumas conseguiram retomar, outras ainda não, outras vamos ver, né, como é que vai o tempo aí, o tempo de amadurecimento dessas almas, mas sim, então é importante isso que a Kelly está falando a respeito desses desafios das crenças, né, que nós temos que nos trabalhar isso, né, porque realmente o caminho que o on-luz faz, a energia, o que é uma energia on-luz? On é a energia da criação da luz, é a pura essência de luz. Então, a energia on-luz, ela coloca. Existem seres humanos aqui na Terra, muitos, né? Que eles receberam esses códigos de luz para desenvolverem a essência que são, né? E essa essência, ela é muito diferente daquilo que as pessoas vivem no contexto da família. Porque a família terrena, ela é o resultado de um acúmulo de falhas, um acúmulo de erros, um acúmulo de doenças emocionais, mentais, espirituais, é um acúmulo de desvios da alma dela aqui, dessas pessoas, né? Vamos dizer assim, da grande maioria das famílias nesse mundo, tá? Grande maioria. Claro que é muito difícil a gente chegar para alguém e colocar isso, né, que está muito presa a um padrão, né, religioso, um padrão social, um padrão cultural, né? É muito desafiador você chegar e dizer, não, mas isso aqui está equivocado, isso aqui não é assim que faz, né? Mas por quê? Porque as pessoas elas já estão há tantas vidas reproduzindo aquilo, isso já está tão impregnado no inconsciente delas, né? Que elas acabam não tendo forças, né, para poder sair daquilo. Que elas não percebem que aquilo ali está equivocado, que aquilo ali está fazendo inclusive mal para ela e pode estar fazendo mal para muitas pessoas, né? E elas não se dão conta disso, né? Porque existe, como você falou, né, uma pressão familiar que faz com que a pessoa siga aquele modelo de vida, siga aquele padrão e aí realmente vem muito julgamento, muita condenação, vem muita pressão negativa para você, né? Te colocando, né, em dúvidas, te colocando em dificuldades, muitas vezes te questionando, até gerando certos conflitos. Eles fazem isso, né?
E às vezes até você, bem isso que tu falou, às vezes você pergunta, meu Deus, mas será que só eu que tô, né, entendendo de uma forma diferente? Será que só eu tô tendo essa percepção diferente? Que você quer tentar justificar o que você tá enxergando, né? E as pessoas, às vezes, elas não enxergam como você vem enxergando, né? Uhum. Mas, assim, depois que você entende que, opa, peraí, né? Tô rezando, tô entregando, tô percebendo que é realmente assim, nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. Sim, porque nem todo. É que sabe, aí a gente já entra naquela orientação de Cristo Jesus, né? Que Samana, ele dizia assim: que quem teria olhos para ver estaria vendo, né? Quem teria ouvidos para ouvir estaria ouvindo, né? O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que os olhos aqui não é o olho físico, mas é o olho da alma. Isso já é uma percepção mais aguçada que as pessoas vão desenvolvendo sobre si e sobre o seu contexto, né? Então, é isso que acontece. As pessoas não vão enxergar porque elas estão identificadas com a matéria. Então, elas não percebem o além da matéria, o metafísico, elas ficam no físico. Então, por isso que elas ficam também bastante, eu diria até, perturbadas, e essa perturbação interfere sim muito no desenvolvimento das pessoas. E existe uma coisa também nos ambientes familiares que atrapalham muito a evolução das pessoas, que são processos mentais e espirituais dos pais, de irmãos, enfim, né, dessa ancestralidade, porque existe sim um determinado grupo aqui de seres humanos, é importante a gente mencionar isso, de seres humanos que eles estão, almas que já despertaram espiritualmente, almas que têm uma programação para evoluir, para ascender, para caminhar, sabe, num caminho mais iluminado, mais sólido, mais evoluído. Existe sim uma programação de muitas almas que têm esse potencial, mas eles estão inseridos em um meio familiar, social, cultural, político, econômico, que é como se a pessoa estivesse dentro de uma caixa, sabe? Ela está presa dentro desse esquema e ela tem dificuldades para sair disso. E isso tem a ver também com, a gente chama também, a gente trabalha muito isso no módulo 1 do curso, que são os pactos espirituais, os pactos emocionais, as promessas, as alianças espirituais que foram sendo estabelecidas entre essa pessoa que tem esse potencial de despertar e os seus familiares ali, né? Familiares, amigos, cônjuges, enfim, todo esse meio sociofamiliar, né? E isso também gera bastante atraso e impedimentos para a pessoa. Com o passar dos anos, inevitavelmente, é assim, ó, é muito importante que a Kelly falou. Gente, toda pessoa que tem um potencial de luz para despertar, para ascender, para estar num outro alinhamento, cedo ou tarde, se ela vai girando em círculo, ela vai caindo e vai caindo nas armadilhas ali, cedo ou tarde alguma coisa vai acontecer com ela. Algo vai acontecer para que ela saia desse esquema. E normalmente são coisas não muito boas. É doença que pode se manifestar, é perdas financeiras, perdas econômicas, são, sabe, grandes estados de sofrimento. E nesse ciclo que a gente entra agora de cura, nós vamos ver um aumento considerável de almas que tinham ou têm um potencial para se desenvolver a sua essência, os seus dons, e não conseguiram porque ficaram presas nesse esqueminha aí. Elas vão desenvolver muitos problemas psíquicos, muitos, né? Elas serão pacientes psiquiátricas, infelizmente. Tá? Mari, e desculpa só pegando o teu gancho, a gente percebe, né,
que a própria evolução nossa, enfim, né? Ela coloca a gente em ciclos que a gente já passou antes, né? Pelo menos para mim, né? Não sei para os demais, enfim, né? Mas em períodos diferentes, né? Ah, eu passei isso há, sei lá, 2000 e pouco, agora eu tô passando de novo, enfim, né? Sim. É a mesma situação. É a mesma situação, ela vai acontecer de novo, e nisso aqui, aí eu acho que é importante a gente ter esse despertar, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá atrás? Isso, perfeito. Com certeza, exatamente. Então, sim, coisas vão retornar e esse ano é também o planeta de Saturno, que nós vamos falar na semana que vem, né? Então, Saturno vai trazer alguma coisa de novo para a nossa situação aí, porque nós vamos ter que ter um outro olhar, um outro encaminhamento. Né? Nós vamos ter que ter um outro direcionamento para aquilo que pode vir a se repetir nas nossas vidas. Nós vamos ter que fazer diferente nisso. Né? Exato, que nem você falou, né? Que a gente vai precisar fazer diferente, agir diferente daquilo que a gente agiu lá atrás. Né? Porque conforme a gente foi passando por algumas situações, a gente foi tendo alguns aprendizados. E é com esses aprendizados que a gente tem que olhar e falar, opa, eu não vou poder agir daquela mesma forma. Como que eu posso fazer diferente para que não aconteça de novo, né? Para que não se repita de novo essa situação desafiadora que trouxe muita dor, muito sofrimento, muito prejuízo, muito atraso para o nosso desenvolvimento, né? Então é justamente esses ciclos se repetem para a gente fazer diferente, né? Não ficar ali andando em círculos e caindo de novo na mesma armadilha, né? Isso é muito importante. Ok. Kelly, e para nós finalizarmos aqui o seu, né, esse momento aqui, você teria alguma mensagem para deixar para nós, para as pessoas que vão nos ouvir, em relação a esse processo de desenvolvimento? Olha, o que eu posso dizer é se permitam. Se permitam, acreditem em vocês, ouçam com atenção o que as meninas falam, o que elas propõem para vocês, se permitam se entender enquanto pessoas em evolução, né? Entender que existe algo superior a gente. A partir do momento, eu acredito que vocês começarem a sentir isso, que vocês se permitirem, vocês vão começar a sentir, é uma diferença enorme na nossa vida. Eu brinco com elas que é um antes e depois, é um antes e depois na nossa vida. Elas são extremamente, em relação a vocês, meninas, são extremamente amadas com a gente, sempre dão um suporte. Às vezes, quando eu passo por uns perrenguezinhos aí, eu chamo a Margareta, ela sempre a primeiro momento que ela pode, ela já me retorna, faz uma diferença enorme na vida da gente. E assim, a Mari com as lives, tudo, eu acho que tudo é uma coisa que vai acrescentando. Então, se eu posso falar assim, se permitam conhecer o trabalho das meninas, se permitam sentir as sensações que vocês vão ter, a evolução que vocês vão ter, porque assim é extremamente gratificante, é surreal, assim, tem que viver para entender o que eu falo. Falando aqui para vocês, vocês talvez não vão ter uma dimensão do que a gente sente, mas assim, eu chego a me arrepiar, né? Assim, maravilhoso e é muito bom pra gente, é maravilhoso. Meu Deus, para mim é só gratidão mesmo, por tudo sempre. Que bom, ficamos felizes por você, então, Kelly, agradecemos, né? E agora a gente passa para a Cláudia, então. Acho que a Cláudia precisou estar ali, né? Tudo bem, Cláudia? Vamos lá. E você, minha querida? Fale ali. Você também tem uma história também maravilhosa. Só o teu microfone tá desligado, Cláudia. Acho que tu liga o microfonezinho. O teu microfone está desligado. Isso Agora aí. Eu e a informática não não se entendem muito. Não é só você, não. Então, gurias,
Posso começar, então? Pode, Cláudia. A Cláudia também tem uma história, nossa, É um transformadora. E eu falo mais, aí vocês me organizem aí, tá? Bem, Meu nome é Cláudia, eu moro em Novo Barreiro, numa cidadezinha do noroeste do Rio Grande do Sul. A minha formação acadêmica é em Direito, e eu advoguei por mais de 26 anos, né, nessa carreira. E antes de fazer Direito, eu fiz uma boa parte do curso de Letras, também fiz um curso de Teologia, mas advoguei, né, trabalhei por todo esse tempo na área do direito, né, advogando e trabalhando também como empregada de uma empresa. Uhum. Na empresa eu fiquei 15 anos, então eu tinha toda essa situação assim corporativa também, né, desse trabalho corporativo. E atualmente, né, nessa minha nova vida, eu sou massoterapeuta. Olha Eu só a tenho, transformação. eu sou massoterapeuta, eu tenho aqui na minha casa uma salinha que eu atendo, né, as pessoas e faço esse trabalho aí que é da minha nova fase, né, Teu novo ciclo, né? do meu novo ciclo, né? Então, para dizer para vocês assim, ó, eu fiz direito naquela época, era muito difícil, né, fazer uma faculdade, tinha o status, né? Então eu tinha muito apego a essa carreira e eu vibrava basicamente na questão material, da sobrevivência, do status, de obter recursos financeiros e tudo mais. E eu vivi nesse mundo, né, nessa vibe, né? E eu sentia muitas coisas, assim, me sentia que eu não pertencia àquele lugar, eu sempre tinha dificuldade de me sentir tranquila, nunca me sentia tranquila, tinha crises de ansiedade que alternavam com crises de depressão, e não me sentia valorizada, né? Também fazia tudo, esse meio corporativo exige padrões de aparência física, de roupas, né, e tal. Então eu fazia tudo o que era necessário para me adequar e não conseguia essa valorização, essa visibilidade e tudo mais. E tinha um vazio existencial muito grande que me levava sempre a buscar, né, respostas, a buscar né, respostas, enfim, né, por que eu tinha essas inquietudes, essas questões todas aí, né. E em 2015, eu, de uma forma que também caberia uma outra história, eu conheci o trabalho do Instituto OnLuz, né, e comecei a ser acompanhada pela Margarete. Então é um longo caminho, né, 2015 até agora, foi um longo caminho, assim. E foi muito interessante porque eu cheguei no Instituto OnLuz, cheguei até as meninas, até a Mari e a Margarete, de uma forma que, tipo, não era para mim ir lá naquele lugar, né, no espaço delas, e acabei indo e nunca mais consegui me afastar. Aí, É muita memória, né, Cláudia? eu Muita lembrança. comecei a preparar coisas boas, né? E eu não consegui mais me afastar, deixar de fazer os atendimentos, as aulas, na época não eram lives, né? Eram outras coisas assim. E eu sempre ia nos atendimentos e eu sempre fui muito racional e muito cética, da minha formação mesmo, do meu estilo pessoal. E aquilo que a Margarete me falava fazia sentido. Aquilo ressoava para mim assim positivamente. E o que mais me chamou a atenção foi que não havia assim, ó, tipo, a Margarete não era uma guru, ela não tentava me induzir ou me indicar um caminho assim de forma, né, como normalmente as pessoas fazem,
porque pessoas como eu já tinham ido em muitos outros lugares, né? Contato com muitas outras coisas. Eu nunca fui em coisas, mas assim, espiritismo, né? Alguma coisa da apometria, essas coisas a gente buscava, porque eu tinha essas demandas, esses vazios. E a Margarete tinha um enfoque que era muito de me fazer refletir, de me fazer pensar sobre, e ia me fazendo questionamentos. Eu saía da sessão, voltava para casa e ficava pensando, e aquilo fazia sentido. E a gente foi evoluindo na terapia. Depois eu fiz o Reiki módulo 1, eu fiz o Reiki módulo 2 e eu fiz o módulo avançado. E aí eu entendi, né? Fechou assim para mim muitas coisas, né? E fazia muito sentido. Era como se eu tivesse me encontrado e voltado para casa, tipo assim, né? Numa sessão de atendimento que eu tive com a Margarete, numa sessão de reiki, eu sempre tive muitas questões assim relacionadas à minha mãe e ao meu pai, né? Minha família biológica. E numa dessas sessões eu tive foi muito transformador, porque eu entendi várias coisas sobre isso, né? Me senti acolhida, tive consciência de que eu nunca estive só, né? Desculpa. Imagina. Mas é que a gente, quando trabalha com a alma, né, com a nossa essência, né? Porque o Reiki On Luz, essa energia On Luz, é da nossa família espiritual. Exato. É a nossa família que nos atende. É o nosso pai, a nossa mãe divinos. E não tem como a gente não se emocionar com eles. Eu lembro que foi uma sessão onde eu senti essa presença, né? A Margarete me explicou e eu já vinha me explicando. E para mim, assim, foi uma coisa como se eu achei o meu ninho, né? E entendi. Foi bem interessante. Desculpa, sabe? Mas desde ontem, quando eu comecei a organizar minhas ideias para falar no scriptzinho aqui, veio muita emoção, assim. Umas emoções positivas Boas. das memórias, né? Do que a gente trabalhou. Enfim, Sim. isso é uma da questão dos atendimentos, né? Na evolução dos atendimentos que eu tive com a Mari, nós começamos a questionar, começamos a trabalhar essa situação profissional, né? Do direito na minha vida e dessa questão da minha alma, da minha missão de alma e da questão do direito, e como isso era incompatível, né? E, e eu fui, né, por um longo período, me organizando para realmente sair do trabalho do direito e fazer algum outro trabalho, né, que tivesse mais de acordo com a minha essência, com a minha energia, com a minha vibração e com a minha missão de vida, né. E eu fiz o curso de massoterapia durante esse processo, porque eu sempre fui muito de estudar e acabei fazendo o curso de massoterapia, assim, e quando fechou para mim esse ciclo, eu não tive e consegui encerrar algumas parcerias que eu tinha, o trabalho da empresa que eu trabalhava lá, enfim, eu montei essa linha e vi que eu tinha tudo já, os objetos, né, as coisas que eu precisava, e comecei a fazer os atendimentos. Apesar de que aqui é um lugar pequeno e tem vários profissionais, aqui tem uma cultura bem interiorana, o fluxo de atendimentos ele não é aquilo, né? Mas não é aquilo para, tipo, vou ganhar o que eu ganhava, né, antes. Mas todos os atendimentos, desde aquela época, eles são terapias para mim, são extremamente terapêuticos, né? Mais para mim do que para a própria pessoa que está ali na maca, sabe? Então, isso também a Margarete sempre dizia para mim,
vão vir as pessoas que têm as curas, as coisas que são necessárias tu trabalhar, às vezes, em você mesmo, né? E isso é muito real, assim, muito, muito incrível. Que mais? Como que eu cheguei, né, a tomar a entender e fazer essa escolha, né, de sair do direito? Uma das coisas que mais me ajudou foi o mapa astrológico kármico. Eu tinha ainda muitas dúvidas, né? São Tomé, mas será, né? Será que eu tenho vocação para ser terapeuta? Será que, sabe, é outro mundo? Tem alguma coisa disso? Será que esse universo é para mim e tal? E aí, quando a gente fez o mapa astrológico, estava lá todas essas situações, assim, também da minha família, também do meu relacionamento, também da minha missão de alma. Então, assim, para mim, aquele instrumento foi muito importante para minhas tomadas finais, assim, de decisão, né? E me auxiliou muito, é uma coisa que eu tenho arquivada e eu volta e meia volto lá, escuto, anoto e tudo mais, né? Então eu consegui fazer esse esse passo, não foi fácil, né? Sim. Desafiador, bem difícil. E o que mais assim era difícil para mim era a insegurança, porque eu achava que eu ia passar fome, que eu não ia ter mais dinheiro, que eu não ia ter segurança, né, econômica, principalmente a parte financeira, né? Sim. E eu comecei a considerar e aprender nas minhas curas aqui com o meu relacionamento, que, na verdade, eu sempre me coloquei numa posição de provedora e não tinha, nunca tinha percebido que eu tinha parcerias comigo, né? Que o meu cônjuge, meu marido estava ali comigo e que ele também, em alguns momentos, podia auxiliar, né, financeiramente também nesse meu processo de transição. Então, quando eu comecei a, o meu ego ficar um pouco, né, mais, né, Se trabalhando, né? e comecei a perceber que, na verdade, eu me submetia a várias coisas que não eram talvez nem necessárias, né? E então eu tenho tido, sim, durante esse período ainda, esse respaldo com meu esposo, né, meu marido aqui, e consigo assim fazer as coisas necessárias. Paralelo a isso, várias outras coisas que não estavam fluindo financeiramente, que estavam aguardando para serem pagas, para serem, né, honradas financeiramente, que eu era credora, começaram a fluir. Uma coisa aconteceu no momento que eu precisava muito, no outro momento acontecia outra coisa. E esse amparo, nunca me faltou dinheiro, enfim, né? Faltou recursos financeiros, assim, para as questões de sobrevivência. E, ao mesmo tempo, eu aprendi a redefinir, a entender o dinheiro de uma outra forma, né? Porque as minhas necessidades também eu fui adequando elas, né? Então, eu não tinha mais necessidades de estar naquele status que eu estava, né? De adquirir aquelas coisas que eu adquiria, roupa, calçado, produções e tudo mais. E comecei a migrar mesmo na minha aparência física, nas minhas roupas, nos meus objetos pessoais, né? Eu comecei a ter uma adequação sobre essa minha nova vida, né? Vibrando mais na simplicidade, na organização das minhas coisas, que foi uma coisa que me demandou muito, muito, muito trabalho, né? Ontem estava refletindo muito sobre isso, né? De o quanto que você acumula muito, você compra muito, você tem muito, e você não nem sabe mais o que tu tem, não sabe mais né? E aí tu começa a ver que tu não precisa de muito mais, pelo contrário, tu pode inclusive desapegar de muita coisa. Então, eu vivo também numa comunidade rural e que a gente não usufruía muito dela, apesar de ela ser maravilhosa aqui. Então a gente começou a plantar o próprio alimento, né? Cuidar das nossas próprias coisas. Eu nunca tinha tido a experiência de cuidar de plantas, de plantar.
e comecei a desenvolver esses dons, né? E comecei a ter uma interação com a natureza que é espetacular, assim, que é uma das coisas que mais me sustenta. Também com os animais, assim, eu não tinha uh, uma relação profunda, né, com os animais. Então, hoje eu tenho vários animais, assim, que eu consigo cuidar, que eu consigo fazer uma troca maravilhosa com eles. Alguns se aproximam, né, também, e isso é uma coisa que também é dessa nova fase. E tenho os animaizinhos que me são confiados, que a gente cuida, né? Que a gente organiza aqui. E isso é extremamente transformador, assim, para minha pessoa. A minha relação familiar, né? Com filhos, marido, vibrava basicamente. Eu era uma pessoa extremamente agressiva e não tinha paciência também, né? Porque o mundo corporativo me jogava nessa adrenalina e essas atitudes de você ter posicionamentos, de você saber argumentar, de você ser agressivo mesmo, né? Eram umas coisas maravilhosas, assim, do mundo corporativo, né? E eu comecei a organizar, né? Com as orientações, com os estudos, com as meditações. Eu fui entendendo, né? O trigueirinho, eu ouço muito o trigueirinho, e ele tem alguns vídeos, né, especificamente sobre a raiva, sobre essa vibração, né? E hoje eu consigo muito, assim, ter evoluído bastante. Tenho muita coisa para evoluir, mas consegui evoluir muito, 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 muito nessas questões. Meus filhos dizem que realmente é outra pessoa, assim, né? Que sou muito mais tranquila, assim, né? E para mim foi um exercício, assim, como se fosse, e foi duas vidas, assim, na mesma vida, né? E a vida que eu tenho, né? Então, outra coisa que aconteceu nessa minha nova vida é que eu tinha muitas dores, muitas mágoas, muitas coisas profundas, né? Que talvez não é o momento de verbalizar, sobre a minha Sim, família. sim. E a minha família biológica era distante, né? Porque quem trabalha nesse mundo corporativo, ele mal tem tempo de cuidar dos filhos. A gente vive num mundo muito louco, assim, que absorve 100% tua energia e não te deixa nem mesmo pensar, nem mesmo sentir. E, e aqui o meu município é um município que, para mim, trabalhar, nos trabalhos que eu tinha, eu viajava. Sempre viajava muito, viajava fora, passava o dia fora, né? E só vinha de noite eu já chegava num estado muito cansada, enfim, estressada e tudo mais. E a minha família, eu não tinha contato assim com eles. Meus irmãos, minha mãe morava em outra cidade, meus irmãos também moravam em outra cidade. Tinha um irmão que morava no outro canto do Brasil, no extremo, morava também no exterior, que era na divisa lá. E nessa nova fase minha de curas e de alinhamento, essa família toda ela veio para perto de mim. Então hoje eu Olha só. muito, Olha só que interessante, né? Que maravilha, tá vendo? sim. A minha mãe, ela mora aqui do lado da minha casa, né? Eu tenho uma irmã que é especial, que já é idosa, e estão as duas ali. Meu irmão veio, né? Ficou conosco um tempo, né? E ele é um rapaz que ele tinha saído de casa quando era menininho, assim, quando era jovem, e nunca mais tinha retornado. A gente tinha notícias dele esporádicas. Ele veio e a gente conseguiu interagir, a gente conseguiu fazer várias coisas assim juntos, e morou aqui comigo um tempo, até ele se organizar profissionalmente. A gente organizou essas situações, ajudou ele, né, a organizar, e ele faleceu, teve um desencarne agora há 2 anos, né? Mas foi muito importante isso, sabe?
que era uma pessoa que eu não tinha tido mais, não tinha esse contato, esse vínculo. Também uma outra irmã que eu tenho, que morava em outra cidade, bem longe daqui, a vida dela se reestruturou agora nos últimos, principalmente no último mês, ano, e ela também está muito próxima de nós, né? Está sempre aqui conosco. E muitas curas, muitos desafios com essa família biológica, muitas coisas que a genealogia que vocês trabalham no Instituto Onlus me auxilia muito. As lives ali, as orientações, as meditações. E recentemente também eu fiz com vocês o mapa de Saturno, que trabalhou muito essa questão da família, da minha mãe, né? Que inclusive ainda nem dei retorno para vocês de tudo o que aconteceu e ressoou, mas foi preciso, assim, foi muito interessante, né? E ao mesmo tempo meus filhos, que nessa fase estão na época de universidade, de sair de casa, né? Essas coisas estão se organizando assim, né? Então essa é a minha nova vida, né? Eu tenho alguns projetos, também alguns estudos que eu já estou iniciando, né, para me organizar e me organizar no sentido de me centrar melhor nessa nova fase, nessa nova missão, né? Então, acho que é mais ou menos isso, não sei o que mais eu diria. Sim, nossa, está maravilhoso. Não, muito, nossa, é ótimo, Cláudia, tá ótimo. Muito importante a gente fazer. Só Sim, para na reta final das orientações, assim, do acompanhamento da Margarete, se foi fácil ou não foi fácil, né? A Margarete trabalhava comigo essa história da energia do direito, eu voltava para casa e dizia, não, tá errado. Como é que eu vou abrir mão, sabe? Era um processo muito maluco, né? E o que é, aconteceu comigo? Eu acho que eu demorei bastante para tomar as decisões. E eu comecei a ficar doente, né? Eu desenvolvi realmente uma patologia. E eu precisei de muito atendimento, e cirurgias, internações, sim, e, e, e era bem aquilo que a gente falava nas nossas sessões, né? Que se tu não se movimenta para você fazer o teu alinhamento e você não toma atitudes concretas, né? De você entrar na tua energia, da tua alma, tu vai ter vários problemas, dentre os quais a questão da saúde física, é, né? E eu tive isso porque eu há anos vibrava, trabalhava nessa questão ali do direito, e eu vinha sentindo há anos, pelo menos há 5 anos, eu tinha uma dor física que ela me acompanhava, e ela foi progressiva, ela foi vindo, né? E nos últimos anos ali ela esteve num estado muito grande, assim, de me internarem, de não acharem exames, né? E a gente foi investigar. Quando eu parei, eu me dediquei a essas coisas. E aí foi um longo período, né? Porque aí a coisa já estava crônica e eu precisei de atendimentos. E agora eu vou ter que segurar para não chorar muito, porque lembro que numa das internações, que foi a minha segunda, que foi a cirurgia mais, assim, mais profunda, assim, que me causou muito sofrimento, assim, naqueles momentos que você acha que você não vai conseguir, né, não vai dar a volta. Eu precisei do atendimento, né, das gurias, e a Margarete me atendeu, eu estando no hospital, assim, e foi um dos momentos mais fortes, assim, que eu realmente precisei, não tenho nenhuma dúvida, assim, que foi uma das coisas, assim, que me que me tirou, né, desse processo todo, assim. Porque além do atendimento, além do socorro das hierarquias, tem um entendimento do porquê que tu tá naquela situação, né? Por que aquele órgão, naquele momento, naquela situação, tá passando por isso, né? Então, assim, era muito plausível
toda essa orientação, né, terapêutica, e realmente aconteceu, eu precisei passar também por esse período. Depois eu tive 2 outras crises, né, que eu precisei novamente de atendimento, e na última vez eu me dei alta. Me dei alta, desculpa, considerei que eu Imagina. estava ok e tá tudo tranquilo, sabe? Por enquanto, tudo tranquilo, e tenho certeza que daqui para frente tá super tranquilo, assim. Nossa, Só para dar mais um depoimento, assim, de tudo que eu recebi. sim. E eu sei que foi muito. Aham. Nossa, que depoimento maravilhoso, Cláudia. Olha, mas uma questão muito importante que a gente observa no relato da Cláudia, não sei se vocês conseguiram observar, lá do relato da Marinês para o relato da Cláudia, tem uma questão, um ponto importante para a gente observar. A Marinês, o plano evolutivo dela, o plano que estava programado para o desenvolvimento dela, era a conclusão de um ciclo familiar. Ela precisou concluir um casamento, concluir uma vida aqui de muito sofrimento para que ela conseguisse se desenvolver. No caso da Cláudia, para se desenvolver profissionalmente, porque ela não conseguia. No caso da Cláudia, ela precisou romper um ciclo profissional que estava interferindo no ciclo familiar. Percebe? Percebem a diferença? Então, a Cláudia tem uma história, a Marinês teve outra, a Kelly também, né? A Kelly também teve esses padrões da família, né? Que conseguiu reorganizar. Mas é importante a gente ter essa clareza, né? Porque às vezes as pessoas elas acham que o que é finalizar um ciclo, né? Quando a gente diz assim, finaliza um ciclo na tua vida familiar, conjugal. Finalizar um ciclo não é terminar um casamento, como às vezes as pessoas acham. Finalizar um ciclo é dar um outro reencaminhamento naquela energia, organizar diferente aquela energia, né? E olhe para a Cláudia, então, ela conseguiu fazer esse movimento de que o cônjuge, então, pudesse estar ainda mais presente, né? Sendo ainda mais companheiro, ela conseguiu reorganizar, conseguiu aproximar esse relacionamento, né? Não só com o cônjuge, com mas os com filhos, a mãe com a também, mãe. com os irmãos. Então Conseguiu todo mundo fazer... acabou se aproximando ali um pouquinho mais. Né? Conseguiu fazer um grande resgate, está fazendo um grande resgate na família ainda, né? Um grande amparo para ela e para a família também, com certeza. E o que isso significa? Porque assim, pegando a história da Cláudia, né? Todos nós aqui na Terra, ela citou o curso do Genealogia, né? Que está disponível para as pessoas acessarem esse curso bem tranquilo. Então, entrem lá no nosso site e vejam lá e tá tudo certo. Quem fez o curso antes, ok. Então, olha só, o que o curso de genealogia ele mostra? Ele mostra que nós somos seres espirituais, nós estamos na Terra e nós estamos aqui envolvidos com grupos de almas, né? Grupos de seres espirituais que eles formaram a nossa família kármica, a nossa família terrena. Mas não necessariamente essas almas, elas fazem parte da nossa família de desenvolvimento da nossa consciência espiritual. Elas são famílias de resgate, elas são famílias de reparação de uma ação de um passado nosso que foi desarmônico em algum ponto, ou um passado delas que foi desarmônico conosco, e a gente não conseguiu sair desse esquema de família terrena, né? Então, é importante as pessoas compreenderem que para algumas pessoas a finalização de um ciclo na família é realmente um afastamento físico, em muitos casos, para que a pessoa consiga se desenvolver, porque ali próximo ela não consegue. E em alguns casos, esse resgate na família é a pessoa trazer, estar se aproximando, esse familiar precisa se aproximar para que haja todo um reordenamento aí da vida da pessoa. E quando a gente consegue
cumprir, é muito importante compreender isso, quando a gente consegue cumprir qual é o plano, por isso que eu sempre digo para as pessoas, qual é o plano de resgate que está programado para você, permita que esse plano de resgate seja executado. Permita, como a Kelly falou, permitam-se. Exatamente. Permita que eles intervenham. Eles quem? Essa hierarquia divina, cósmica, porque ela conhece exatamente o plano, ela conhece o destino da nossa vida. E eles nunca vão fazer nada para nos prejudicar. Pelo contrário, sempre é para nos melhorar, para nos ajudar, para nos amparar. E a intervenção que essa hierarquia on-luz faz na gente é uma intervenção assim, ó, que ela nos ajuda a curar algo que em outras etapas a gente não conseguiu curar. A gente não conseguiu resolver esses assuntos. Então, a atuação dessa frequência on-luz, né? Essa frequência da hierarquia, essa frequência da cura cósmica, principalmente, né? Ela é uma frequência que ela cura o incurável. Ela repara o irreparável, né? Aquilo que não pode reparar. Dentro de um contexto terreno, dentro de um contexto físico, entendeu? Certas coisas não aqui, se a gente busca uma intervenção física, não consegue. Por quê? Porque nós temos um acúmulo de situações espirituais por trás do físico. E essas situações espirituais só podem ser resolvidas por uma hierarquia que não tem karma, como a gente falava ontem na live. Por uma hierarquia que ela tem um poder para chegar e dar a determinação para a resolução daquele assunto, né? Resolver aquilo. Se a pessoa quer, nós queremos resolver aquilo, resolver de uma maneira na lei divina, né? Na vontade superior, eles vão vir, eles vão intervir e eles vão dar o direcionamento para aquela situação, que não vai gerar karma nem para quem está pedindo aquela ajuda, nem para quem está ali, pelo contrário, vai dissolver, né? Então isso é muito importante. Esse relato que a Cláudia trouxe, que ela, né, percebe que é um relato de que houve uma necessidade de aproximação da família para poder se resolver e se diluir essas questões. Isso é muito positivo. E só consegue fazer isso a pessoa que se abre para receber um amor muito profundo, porque fazer uma reparação kármica na família exige uma abertura para receber um amor muito profundo do plano maior, né? E realmente ocorre uma transformação muito grande dentro da gente, né? E outro ponto, sim, pode falar, pode. Outras coisas, Mari e Margarete, que para mim é importante, assim, para os meus atendimentos, assim, para esse meu processo evolutivo, é que eu fui entendendo que tem algumas coisas que também tu tem que se afastar, né? Sim. E muda a profissão, né? No caso, essa profissão que eu tenho muita gratidão, que me deu sustento por tantos anos. Sim, claro. Falando, porque não isso. Não é nada disso, né? É você mudar a tua frequência, você se adequar num outro modo de sobrevivência, de buscar a tua sobrevivência, que seja harmonizado e de acordo com a tua essência mesmo, e aí as coisas, né, são de formas diferentes e funcionam de outra forma. Mas eu também entendi que eu precisava me afastar de várias outras coisas que eu e a minha família aqui éramos envolvidos, tipo algumas questões de política partidária, né? Algumas coisas que a gente foi entendendo o que significava isso, né? A ressonância que isso trazia para a nossa vida e a necessidade de a gente se afastar. Né? E então, por exemplo, isso é um exemplo, mas também teve várias outras coisas, de pessoas, né? E tu começa a identificar alguns ambientes, algumas pessoas, né? Que você não te agregam, pelo contrário,
são contrárias a essa tua essência, essa tua tranquilidade, né? E, ao mesmo tempo, tu ter serenidade de ver uma infinidade de terapeutas trabalhando na tua cidade, na tua região, né? Que os familiares, alguma pessoa atrás, fui lá, fui aqui, né? Fui atendido aqui e ali, que fazem toda essa interferência meia mediúnica, né? De interferir na pessoa, de dizer que tu tem que andar assim, tem que andar assado, né? Que tu tem que fazer isso, fazer aquilo, e você ter a tranquilidade de que essa linha terapêutica não é assim, não funciona dessa forma, né? E, e você ter uma serenidade, né, de trabalhar, de viver assim, né? Não sei se eu me expressei corretamente, Sim, claramente, né? sim, sim. A Cláudia está apontando um aspecto muito importante como um desafio, né, Cláudia? Como um desafio, essa interferência de amigos, conhecidos e familiares que seguem uma outra linha espiritual, um outro tipo de entendimento, de intervenção espiritual, né, seja ele qual for, né, que vão para frequentam certos ambientes, até se sentem bem nesses ambientes, né, porque faz parte da história deles, né, mas que eles podem sim interferir no nosso desenvolvimento, eles podem sim atrapalhar, eles podem sim prejudicar, inclusive, o andamento dos trabalhos, né? Sim, esse é um outro ponto que também as pessoas que, quando entram para o caminho dos passos com a hierarquia da luz, a luz crística, da luz da cura cósmica, né, que vai trabalhar a dissolução verdadeira e profunda do karma. Esse é um outro desafio que as pessoas enfrentam na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos pessoais. Sim, as pessoas com as quais nós temos os nossos contatos e vínculos, né, família, trabalho, sociedade, elas têm também a busca espiritual delas, né? E sim, em algum ponto elas acabam interferindo, elas acabam até muitas vezes impondo, né? Ah, mas você tem que fazer assim, você tem que ir em tal lugar, você precisa fazer isso, vamos fazer assim, vai fazer tal coisa com tal pessoa, faz não sei o que que vai dar certo, e faz isso e faz aquilo, né? E nós sabemos, então nós temos que respeitar realmente essa pessoa, né? Mas a gente tem que ter um posicionamento muito firme, né? De que o caminho com essa energia da cura cósmica é o caminho da vontade superior. E a vontade superior é uma vontade que conhece o destino da nossa alma, e ali nós temos que ter realmente muita humildade, muito silêncio, muita oração. Quando vem essas coisas, assim, que até em muitos casos elas se configuram como ataques espirituais. Tem coisas que chegam como ataques espirituais, colocando perturbação, dúvidas, colocando até conflitos, gerando conflitos internos, conflitos externos, né? Para gerar um problema mesmo e gerar dificuldades para a pessoa continuar, né? Por exemplo, é muito comum, a gente já passou por essas experiências, né? De pessoas que elas estão buscando esse caminho, elas vão fazendo as orações e um dos familiares chega e com dificuldades, e aí a pessoa diz assim, tá vendo? O que adianta você fazer tanta oração? O que adianta você fazer tanta meditação? Ela tá ficando cada vez pior, né? Às vezes as pessoas falam isso, né? Exato. Por que está ficando pior? Não é que está ficando pior, é que está se chegando próximo à finalização de um ciclo. É que o plano evolutivo ele vai chegando na origem do problema, e na medida que vai chegando na origem do problema, para dissolver aquele karma, para libertar as amarras que existem ali naquela família, naquela situação que a gente vive, né? Seja trabalho, seja família, seja o que for, na medida que o plano evolutivo vai fechando o cerco, como a gente diz, né? E eles vão indo pelas beiradas e até que chegam e pegam, né?
O que acontece? As forças da matéria, as forças da evolução, esses pactos materiais, financeiros, políticos, enfim, todo que a nossa ancestralidade tem, e a gente está em algum ponto preso a isso também, essas forças também se movimentam para não deixar que a coisa aconteça, para não deixar que ocorra essa libertação, essa liberação, né? Porque nós somos, se nós ficamos presos a isso, nós somos almas que alimentamos um sistema, né? Um sistema de sofrimento, um sistema de dores, um sistema de injustiças e assim por diante. Então esse é um outro grande desafio que todos nós enfrentamos quando entramos nesse caminho da cura, né? E são essas técnicas, esses métodos, outros terapêuticos, eles a gente já falou, né? A gente já falou lá no Genealogia, a gente fala no curso do Reiki, fala nas nossas lives. Eles são métodos que atendem a um determinado grupo de seres humanos que estão muito ainda, né? Ligados à matéria, né? Ligados a forças do poder e tudo mais. É a evolução deles. Nós temos que silenciosamente respeitar e seguir e nos firmarmos no caminho com a força superior, né? Que é um dos desafios que a gente enfrenta assim, não vou dizer que não. Todo mundo passa por isso, não há quem não passe por isso na sua vida, nesse trajeto, né? Nesse trajeto aí, evolutivo. Né? Certo. Alguma coisa a mais assim, Cláudia, que você gostaria de compartilhar? Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas? Olha, gurias, eu queria primeiro agradecer vocês por tudo, por esse longo período de acompanhamentos, por tantas orientações, né? Tu entra lá no site de vocês e eu fico impressionada de ver o número de meditações que vocês gravam, que vocês disponibilizam. Eu não sei se existe algum terapeuta que consegue uma produção tão grande, imagino como deve ser a rotina de vocês. Então, gratidão por isso, gratidão por tantos socorros, tantos auxílios, tantas orações. Dizer para vocês que nesse momento que eu estou vivendo, nessas minhas curas familiares, uma das coisas mais poderosas, assim, que tem me ajudado muito, são o grupo de orações, né, que era na terça e agora é no sábado. Isso para mim, assim, é um momento, assim, que eu sinto a cada semana é um suporte, assim, impressionante, porque é uma energia realmente muito forte que flui ali. Uhum. As curas é muito profundo mesmo. Uhum. Primeiro, quero agradecer vocês e quero dizer para quem está assistindo, para quem for assistir, que confie na essência divina que você tem, confie nas tuas intuições, nas tuas buscas, né? Que procure terapeutas que sejam exemplo, né? Porque a gente tem aí tanta coisa, como a Mari falava na internet, né? E não aceite terapias que te levam para você se anestesiar nas tuas dores emocionais, nos teus conflitos familiares, nos teus problemas conjugais, tá? Então, assim, ó, o reiki, ele tem um estigma disso, né? Ah, vou fazer uma sessão de reiki para dormir bem, porque eu estou estressada, porque eu estou cansada, né? Para ficar tranquila. O reiki é luz, aí as meninas me corrijam se eu estou falando alguma coisa que não é o correto. O reiki é luz, ele não trabalha nessa vibe. Né? Não. Então, assim, embora ele ajude, né? Ele ajuda, sim, mas não para te anestesiar, né, Mari? Não. Não para te colocar naquela posição de inércia, ai, minha vida, vou perdoar, é assim mesmo, se anestesiar, e dali 10 dias tu tá pior, tu tá mais agressivo, tu tá reativa tudo. Então, acreditem na terapia que te faça pensar, que te faça estudar, que te faça buscar, sabe, as coisas, né? E não nessa que tem anestesia, sabe? Então, estude, né, essa parte da família que é muito intensa, né, para mim, pelo menos nas minhas curas, né? O motivo, por quê,
e peça, né? Faça as orações, confie nas hierarquias, que é isso. E as coisas Maravilha, fluindo vão acontecendo, né? Essa é a minha maravilha. vida, né? Claro, E, maravilha. e é a minha experiência, enfim, né? Sei que eu tenho milhões de coisas ainda para adequar, né? Todos De nós. evoluir, e mas estamos aí no caminho. Às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil, São mas ciclos, né? São momentos, né? Os momentos difíceis são aqueles momentos que está se aproximando a finalização de mais umas coisinhas aí, uns nozinhos kármicos que a gente tem, né? assim. Uhum. E há momentos também se deem o tempo necessário para deixar que as hierarquias trabalhem em você, A né? Comigo, paciência, né? paciência. Eu vou dizer comigo, em muitos momentos, tenho isso ainda, tem momentos que eu tenho que me recolher totalmente e ficar no meu quarto, me recolher, deitar e fazer a minha oração e adormecer. Tem momentos que eu realmente preciso disso. E Uhum. esses momentos são os mais curadores, assim, para mim, Sim, tá? sim, sim, sim. Ah, tem que se dar esse tempo, que o mundo corporativo não te dá esse tempo, né? É. Não vibra nessa energia, né? Então, assim, uma coisa que eu estou usando muito em mim é ver, a, a observar os ciclos da natureza, como que a natureza se dá o tempo para fazer todo o seu ciclo, todas as suas estações, suas regenerações, né? E me incluir muito nesse ciclo também, de ter esse tempo. E transformar depois em atitudes também, né, que é necessário. Claro, Exato. fazer o movimento que precisa, né? Depois. Que maravilha esse seu depoimento, Cláudia. Muito maravilhoso mesmo. Parabéns para você, parabéns para a Kelly, parabéns para a Marinês, parabéns para outras também. A gente tem um time bem interessante aí de pessoas que já estão há bastante tempo. Mas assim, não é bastante tempo no sentido da dependência, pelo Não. contrário, é o tempo, como a Cláudia falou, o tempo para o desenvolvimento, porque o processo terapêutico que a gente desenvolve é para que a pessoa se autodesenvolva, para que ela caminhe unida com a essência dela, sem ficar dependendo, como a Cláudia falou, de gurus, de mestres, de mentores que ficam dando caminho, né? A pessoa fica ali dependente daquilo, né? Não, não. Por isso que leva um pouquinho mais de tempo não a terapia, mas o desenvolvimento, porque precisa ser respeitado os ciclos de maturação da essência de cada um, né? E é isso que a energia da cura cósmica faz, e é isso que a essência de cada um de nós precisa, né? Maravilha, gente. Muito obrigada. Kelly, mais alguma coisa? Margarete? Estamos aqui, então, agradecendo vocês mais uma vez, né? Ah, Tá só bem? gratidão, gente. Deus abençoe sempre Sim, todos e tamo nós. aí. Isso aí. Isso, meninas. Muito obrigada. Cláudia, fica bem. Tenha um ótimo dia, um ótimo mês, um ótimo ano. Desculpa, Vamos firmes, tá? Não, Bem imagina na aí. paz. A gente É, entende perfeitamente perfeitamente. né, toda essa emoção que você teve em falar, porque é exatamente isso, né? A partir do momento que a gente começa a se conectar com a nossa alma, com a nossa essência, a gente vai começando a perceber que existe muito além daquilo que a gente foi vivenciando até o presente momento, que nós somos muito mais do que apenas esse pedacinho físico aqui que se apresenta para todo mundo, né? Então, a partir do momento que a gente vai se reconectando com a nossa verdadeira essência, que a gente vai buscando trilhar aquele caminho que está programado para a nossa alma, a gente vai fazendo todo é como se fossem flashbacks da nossa vida, né? A gente vai fazendo toda uma comparação de como a gente era, de como a gente foi dando os passinhos, de como a gente foi conseguindo fazer essa evolução para poder alcançar até esse momento que nós estamos vivendo agora, mas que a gente sabe que tem um caminho muito maior para percorrer ainda aqui nessa terra, né? Para que a gente possa ir para um outro mundo, para um outro local,
muito mais evoluído, né? Então, quanto mais a gente for se observando, for canalizando realmente aquilo que a nossa essência precisa, essas transformações elas vão acontecendo e não tem como a gente não se emocionar, né? Com essa visão toda que a gente foi tendo de nós mesmas e que a gente pode muito mais. Como Jesus falou, né? Podereis fazer isso e muito mais. Então, e a emoção, ela demonstra também a sinceridade que a pessoa está vivendo aquilo, né? A sinceridade dela, que ela está ali, né? Realmente está sendo muito transformador para ela, né? Então, uns vão expressar de um jeito, outros vão expressar de outro, né? Então, tá tudo certo. Esse é o nosso caminho mesmo. E a gratidão por nós mesmos, né? Por exemplo, a Cláudia se sentindo grata por ela mesma ter se permitido a dar esses passos. Então, é uma gratidão muito maior para si, né, Cláudia? Para você, que se permitiu viver toda essa transformação e confiar na hierarquia, na tua essência, porque é ali que essa transformação acontece. Nós aqui somos apenas um pedacinho. Pode continuar, Cláudia. Esse relato, eu não vou justificar minha emoção, né? Mas é uma síntese, né, de tudo que a gente viveu, né? Que às vezes eu não tinha parado para pensar, né? Todos os passos, assim, né? A gente lembra, né, que a gente fez, enfim. Então isso é muito importante porque tu realmente se conecta, né, a tudo isso, né? Tudo que tu sentiu, tudo que tu teve, os amparos que você teve, né? E tu vê que foram coisas, às vezes, significativas, né? Claro. Né? E então, para mim, eu comecei a preparar, eu comecei a me conectar com isso, com essas lembranças, essas memórias, né, desse longo período aí, de tudo que foi. Então, isso é gratidão total, assim. Sim, nós também e agradecemos muito ao plano superior, né? Essas hierarquias, essa força que eles nos conectam, que eles nos amparam, né? Porque sem eles, realmente, a gente não conseguiria dar esses passos por aqui, não. Eles são a base mesmo, né? Sem eles, a Terra também nem existiria mais, né? Essa é um amor muito profundo, né? Até ontem, eu acho que só para a gente concluir aqui, teve uma pessoa que a gente estava atendendo presencial e ele fazendo também uma reflexão sobre que ele emagreceu 5 quilos, que ele está se sentindo bem e assim, né? Mas outras coisas emocionais, né? Que ele está muito consciente do trabalho emocional que ele está fazendo, cura muito com a família também, mãe e tal. E aí teve um momento que nós falamos sobre essa hierarquia, né? Quem é realmente essa hierarquia? Então eu disse assim para ele, eu disse assim, você sabia que essa hierarquia, vamos dizer assim, 99% a gente não sabe quem é, porque eles não se apresentam, nunca se apresentam, né? E essa hierarquia, enquanto, por exemplo, existem pessoas, vamos dizer assim, no nosso caso, falei para ele, quando a gente, pegando também o relato da Cláudia agora, no momento da oração, do nosso grupo de orações, né? Então, o grupo de orações, quando a gente está ali orando, meditando, intencionando, colocando aquela vontade da nossa cura, da cura na família, existe uma hierarquia que ela magnetiza-se conosco, ela capta essa energia dessa vontade da nossa cura, ela pega essa energia e ela puxa toda a carga negativa do planeta para ela e ela transmuta, sem ninguém saber. E ela limpa. Ela limpa, por exemplo, uma determinada região do planeta, seja perto de nós, seja longe, não importa, onde poderia estar acontecendo um desastre incalculável, afetando almas inocentes, ela transmuta aquilo para não acontecer. Entende? Mesmo na nossa região, onde a gente mora, eles fazem isso onde vocês moram, onde nós moramos,
coisas que, se não tivesse esse amor, eu falei para essa pessoa, você já parou para pensar o tamanho do amor que esses seres têm? Isso é o amor, porque eles estão em doação total, que eles pegam a energia da oração, da meditação sincera, verdadeira ali que a gente está fazendo, e elas pegam aquela frequência, elas têm uma força supramental, suprafísica, supra-humana, que elas pegam aquela energia, elas transformam aquela energia em um grande, vamos usar assim, um grande medicamento de cura, e eles conseguem curar o planeta, curar humanidades, que seria impossível trazer um nível de cura nesse aspecto, né? Então isso é o amor, né? Então trazendo ali também a fala da Cláudia, a fala da Kelly, né? Como a gente tem que ter se permitir para isso, né? E nesse sentido da gratidão. Então a gratidão maior, ela também é, acima de tudo, é para essas forças superiores. E não é uma coisa assim de fanatismo, não é isso, de fanatismo, não, é uma questão de consciência, nós estarmos conscientes de que nós temos a nossa contribuição, a nossa colaboração, o nosso trabalho de consciência, que estamos num planeta que precisa de cura, e nós somos colaboradores desse plano evolutivo. E eles são os servidores, eles servem a esse plano. Nós somos os colaboradores e eles servem a um plano maior, a uma libertação maior, né, de uma evolução que realmente a Terra está na previsão dessa hierarquia, ela vai sair desse sofrimento e ela vai sim para um patamar na dimensão do cosmos, onde sim aquela profecia de Jesus, e os mansos e pacíficos herdarão a Terra. Exatamente, isso já vai acontecer, tá? Isso já está no alinhamento para acontecer. Então, imagine o quanto é importante para nós termos o amparo dessa hierarquia, e também o como é importante a nossa tomada de consciência para fazermos essas orações, essas meditações, esses estudos, porque eles exigem que a gente estude, né? Porque não é uma fé cega, como a Cláudia falou, ceticismo. Não é nem cético e nem fanático. É uma fé ali estudando, meditando, refletindo, é por aí o caminho, né? Para não ser manipulado, não ser controlado, não ser levado ali por certos tipos de orientações que estão bastante equivocados aí, né? Então, acho que a gratidão também, nossa, né? A gente também encerra aqui. A gratidão é a gratidão por essas forças superiores que estão nos dando uma oportunidade inimaginável de evolução, né? Certo, meus anjos, muito obrigada. Já estamos com 1h52, né, de bate-papo, uma conversa bem abençoada, bem curadora, né? E que a gente intenciona assim que esse nosso diálogo possa ser colocado, né? A gente vai colocar nas nossas redes sociais para que as pessoas possam nos ouvir e possam tocar o coração delas, e elas também possam começar a se colocar nesse caminho da cura cósmica. Como né? diz a Kelly, né? A se permitir, a dar esse passo mais certeiro, né? Naquilo que a alma está precisando. Exato. Certo, meninas? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos. Obrigada. Deus abençoe. Bom fim de semana. Igualmente. Vocês também, a todos que nos ouviram também. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.